programa anterior, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Posso ouvir um amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Deus te ama, mas odeia o pecado. E Ele odeia o pecado porque Ele te ama. E o pecado está destruindo tudo que Deus tem, que é bom, que é uma bênção, que é harmonioso, que é paz, que é saúde, que é vida para você e para sua família. Deus não veio acabar com a alegria. Em sua presença, a plenitude de alegria. Amém? Muitos prazeres. Quando Jesus, no cenáculo, sabia que ia ser traído em pouco tempo, ele tinha acabado de mandar Judas sair. E era noite quando Judas saiu. Foi uma forma dramática a sua saída. Jesus falou para os discípulos: tendo-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vós. Você consegue imaginar um homem batizado com suco de limão, olhando para você? Tenho-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vós. Pedro diria assim: Senhor, tu precisas mais do que nós. Certo? Está precisando de um pouco de alegria. Já temos os nossos problemas. O fato é esse. Não foi desse jeito, tinha que ser uma pessoa forte, sorridente, mesmo sabendo que em poucas horas entregaria sua própria vida. Ele disse assim: rapazes, eu digo isso para vocês não terem medo, eu deixo a minha paz com vocês. Que o coração de vocês não se turbe e não tenha medo. Tendo-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mas, pastor, a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Meu irmão, já que você citou isso, você sabe onde está esse verso? Eu não sei, vou te dizer. É de Isaías 53. Ele se tornou homem de dores. Por causa do sofrimento, a única vez que ele se tornou um homem de dores foi quando ele passou pela cruz, pelo flagelo, porque tudo aquilo foi uma transação. Ele tomou nossos pecados e nós sua justiça. Ele tomou nossas dores e nós tomamos sua alegria. Ele se tornou maldição para que nós fôssemos abençoados. Essa parte da maldição é tremendo. Eu falei para vocês que semana passada, estava lendo Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O Filho de Deus se tornou maldição por nós, para nos redimir. Não é apenas que ele tomou um pouco de maldição, não, ele se tornou maldição para que a bênção de Abraão viesse até nós. Não menospreze isso. Amém? Você está entendendo? Então, ele quer uma igreja alegre, pelo que lemos nesse texto. Vou mostrar o pano de fundo do mesmo capítulo para falar sobre comer e beber. A propósito, se você ler o resto do capítulo 10, fala sobre comer e beber para a glória de Deus, mas é sobre comer e beber. E é por isso que o próximo capítulo fala sobre... O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo, no próximo capítulo, 1 Coríntios 11, disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, partiu e disse, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e disse, este é o meu sangue, derramado por vós. Vou fazer uma pergunta. Por que, no capítulo 11, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei? Ele poderia ter ido a Pedro, poderia ter ido a Mateus. Mateus, Marcos e Lucas registraram nos evangelhos sinóticos que Jesus instituiu a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Ainda assim, o Senhor Jesus, nos dias atuais, o Cristo glorificado, acha que a Santa Ceia é tão importante que ele deu uma revelação pessoal ao apóstolo Paulo.
Paulo mesmo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, ou seja, ele não recebeu de Mateus, não recebeu de Marcos, Lucas ou João. Ele recebeu do Senhor. Você acha que Jesus hoje, à direita do Pai, considera isso importante para revelar para você? Eu sei que depende da igreja, mas tem denominações que não participam mais da ceia. Outras participam a cada 2 meses, outras uma vez por mês, outras só comem um pão. Mas vou dizer algo. Eu creio que o diabo está tentando minimizar o escape. Ele está tentando cobrir os seus olhos da saída. Você está me ouvindo? Voltando a 1 Coríntios 10, o contexto, certo? Versículo 13, ok. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. O contexto aqui está muito claro. De repente ele começa a falar da Santa Ceia. Não faz sentido. E conhecendo o apóstolo Paulo, ele é um professor muito sistemático. Era muito inteligente. Mas no que diz respeito à Bíblia, Deus orquestra tudo. Nenhum versículo está fora do contexto. Mostrei os versos anteriores: comeram e beberam e se levantaram para folgar. Olha o versículo 16. No telão. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão aqui é koinonia, que é o grego para comunhão. Certo? Associação. Não é só comunhão, pode ter comunhão comigo, mas eu te conheci ontem. Ou seja, isso é comunhão, mas uma comunhão tomando café, esse tipo de comunhão. Mas aqui está falando de algo íntimo. É uma participação íntima. Participação íntima. Você entende? Essa palavra também é usada no contexto de marido e mulher, na intimidade. Falam coisas um para o outro, certo? Tem coisas que eles falam e fazem que ninguém mais sabe. É uma participação íntima. Pensamentos, corpo, alma e espírito. Ok? Essa é a ideia de comunhão aqui. Você entende? Amém? Veja, tenha isso em mente. O que é a comunhão? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Ele não está dizendo que todos nós estamos participando uns dos outros. Alguns ensinam que quando você pega o pão, esse corpo de Cristo é a igreja. Não, Jesus não disse isso. Que era o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando ele pegou o pão e o cálice, queria que representassem o seu corpo físico. Esse é o meu corpo. Ele não estava falando do corpo místico. Você entende? Aqui ele está sendo preciso. Somos um só pão e um só corpo porque todos participamos do mesmo pão. Somos um só pão e um só corpo porque participamos do corpo de Jesus. Entendeu? Ok. Vede a Israel segundo a carne. Voltamos ao antigo Israel, o Israel segundo a carne. Quando ofereciam uma oferta, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Quero dizer algo, está no seu interesse. Se você está sofrendo, se receber um diagnóstico ruim, seja o que for o que os médicos te disseram, é do seu interesse participar dos benefícios da cruz. Você pergunta como fazer isso? Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. O altar é a cruz. O altar no templo em Israel tinha 4 pontas, era a imagem da cruz. Era onde os cordeiros eram colocados. Era onde o corpo do boi era colocado. Era onde o sacrifício era colocado. A oferta era colocada ali. Tinha 4 pontas porque representava Jesus um dia na cruz. Com 4 pontas, norte, sul, leste e oeste. Porque Deus amou o mundo. O benefício foi eficaz para os 4 cantos do mundo. Posso ouvir um amém? Então, o altar é uma representação da cruz. Agora, como participamos? Essa é a pergunta mais importante para a Igreja de Cristo. Eu sei que Ele tomou as minhas doenças, mas como eu participo disso? Como eu posso ter acesso a isso? Como posso ter koinonia? Como posso me tornar um participante íntimo? Um participante do que aconteceu? Como posso participar dos benefícios do sangue e dos benefícios do pão? Como?
Vede a Israel. Os que comem não são participantes. Ou seja, quando você come o pão e bebe o cálice, você se torna participante daquilo que Jesus fez naquela cruz. Você entende, igreja? Vou ler para vocês alguns testemunhos. Talvez um testemunho, por causa do tempo, vai te abençoar, de um rapaz chamado Joshua, do Reino Unido. Eu fui salvo quando tinha 9 anos. No entanto, minha experiência na igreja foi de viver uma boa vida cristã, em vez de receber a graça de Cristo. Me senti um hipócrita tentando lidar sem sucesso com meus sentimentos de culpa e vergonha. Como resultado, passei minha adolescência e anos da minha vida adulta longe de Deus. 4 anos atrás, voltei a frequentar a igreja. Conheci alguém em um grupo que me apresentou o ministério Joseph Prince e comecei a assistir às mensagens do pastor Joseph Prince. Lentamente, a mensagem da graça de Cristo começou a curar meu coração. Quanto mais eu escuto, mais as minhas crenças erradas são substituídas pelo Evangelho. Por 6 meses eu chorei incontrolavelmente toda vez que ouvia da graça que Jesus morreu para nos dar. Mesmo sendo salvo desde criança, eu nunca compartilhei do Evangelho porque me sentia um hipócrita. Agora eu falo da graça de Cristo para qualquer um que quiser ouvir. Certo domingo, eu dei um testemunho na minha igreja. Por 26 anos, eu sofri com dolorosas verrugas nas solas dos meus pés. Tentei todos os meios, incluindo cirurgia laser, para me livrar desse problema. Mas nada adiantou. Quando fui convidado para um churrasco um tempo atrás, perguntei se podíamos participar da Santa Ceia juntos. Eu assisti às mensagens do pastor Prince sobre o poder da Santa Ceia e li o seu livro sobre a Santa Ceia. Eu falei da minha nova crença sobre o significado de discernir o corpo do Senhor e sobre os elementos da ceia com o grupo. Depois de participarmos da ceia, oramos e cantamos hinos sobre o sacrifício e o amor de Jesus. Eu amaldiçoei aquelas verrugas que já tinham espalhado para as minhas mãos. Semanas depois, ele já estava sofrendo por 26 anos com esse problema. Tentou de tudo, mas nada funcionou. Semanas depois, as verrugas na minha mão tinham desaparecido. E nas próximas semanas, meus pés também foram curados. E agora eu estou completamente livre das verrugas. Toda a glória a Jesus, aleluia! Agora, você não vai receber porque você diz, eu vou tentar a Santa Ceia, certo? Não é por tentar, é pela fé. Você me entende? Não é falar, eu vou fazer isso. Isso seria vazio. Não teria significado. E se não tomar cuidado, vai estar participando indignamente. Vamos a 1 Coríntios 11. Por causa disso, por esse único motivo, tem gente na igreja que diz que devemos impor as nossas mãos uns aos outros, e eu entendo que existe espaço para isso. Tem lugar para isso. Ok? Mas a norma para um crente, geralmente eles expulsam os demônios e declaram a cura para pecadores lá fora, não para os crentes. Os crentes pareciam, na igreja primitiva, que andavam em saúde divina. É melhor ter saúde do que cura. É melhor ter saúde do que cura. Mas se está doente, procure a cura. Mas não viva somente de cura em cura. Comece a andar em saúde. Os crentes partiam pão de casa em casa, diariamente. Vou repetir, acho que não ouviu. Partiam pão de casa em casa diariamente. E alguns acham que nós somos extremos porque participamos toda semana. A igreja primitiva, no livro de Atos, no primeiro dia da semana, se reuniam para partir o pão. Quem foi o pregador dessa vez? O apóstolo Paulo. Paulo ia pregar ali. Não diz que no primeiro dia da semana eles se reuniram para ouvir Paulo, mas para partir o pão. Atos 20. Depois você lê. E enquanto Paulo pregava muito, um jovem estava sentado na janela. Tinha 3 falhas ali. Tudo é simbólico também. 3 falhas, o terceiro céu. Todos os crentes estão sentados com Cristo no terceiro céu. O nome do jovem foi dado. Por quê? Porque tem um significado para a igreja. Seu nome era Eutico. Eu significa bom, no grego. Eutico significa boa sorte. Ele dormiu, não escutou a pregação de Paulo. E ele caiu 3 andares e morreu. Veja, porque a igreja
Por que a igreja foi roubada da boa sorte? Eutico. Não escutamos a pregação de Paulo. Assim como outra história em Atos, no navio da cristandade, Paulo estava lá, mas se recusaram a ouvir Paulo. E quando naufragaram, Paulo disse: deveriam ter me ouvido. Devemos ouvir a revelação de Paulo, especialmente a graça. Deus deu a Paulo. Toda a escritura é inspirada, toda a escritura é importante, mas nem tudo está escrito para a igreja. Tem coisa para os judeus, outras para nós. E foi Paulo que disse: eu recebi do Senhor sobre a Santa Ceia. Você está entendendo? Então, continuando a história, certo? Depois que aquele rapaz caiu, lembre-se que se reuniram para partir o pão, não para ouvir Paulo pregar. O rapaz caiu e Paulo desceu e o abraçou. Devemos abraçar essa nova geração com a revelação de Paulo, com o evangelho da graça. Precisamos abraçá-los. Mesmo se estiverem mortos, devemos abraçá-los. Devemos aquecê-los com o evangelho da graça. E adivinha? Paulo disse: não se preocupem. Sua vida está nele e o ressuscitou dos mortos. Se algo assim acontecesse na igreja, iríamos dizer aleluia, glória a Deus, amém? Iríamos celebrar e depois ir para casa. Mas não com Paulo. Paulo voltou e levou todo mundo, incluindo o rapaz, levou a boa sorte de volta para o terceiro céu, onde a igreja está, e adivinha? Partiram pão. Prioridades. Tinham prioridades. Depois de alguém ser ressuscitado, eles foram partir o pão. Não se esqueceram de onde vem o poder. Essa era a igreja primitiva, certo? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou mortos. Estou falando claramente. Para um crente é dormir. A morte não tem mais poder, porque Jesus conquistou a morte. Então, para o crente é dormir. O pecador morre, o crente dorme, até Jesus o levantar dos mortos. Certo? Olha isso. Por causa disso, por um único motivo, eu verifiquei no grego, está no singular aqui. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Qual é a razão? Qual é o motivo? Olha para o verso antes desse. Porque o que come e bebe indignamente, a chave é indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se eu te disser, e você está sofrendo de malária, e eu digo: eu tenho uma pílula aqui, tome esse comprimido, e você diz: eu não quero, eu vou colocar na água. Agora bebe, e você diz: eu não preciso disso. Você está trazendo condenação para si mesmo, por não beber a solução. O mundo do jeito que está morrendo. Não é que se estiver em pecado e tomar a ceia vai morrer, não é assim. O mundo já está morrendo. É por isso que esse capítulo diz que Deus não quer que sejamos condenados com o mundo. Uma condenação foi liberada nesse mundo. Uma sentença divina foi liberada quando Adão pecou. E essa sentença inclui as doenças. E a Santa Ceia é o escape. É o ekbasis. Você entende isso? Amém? Não discernindo o corpo de Cristo, eles tomavam a ceia. A maioria das denominações que praticam, e eu falo isso com o coração pesado, participam da ceia, mas muitas vezes eles juntam o pão e o cálice. Obrigado, Senhor, por nos perdoar e morrer por nós. Não falam de doenças. Não estão discernindo o corpo de Cristo. Discernir é diacrinó, fazer separação entre o pão e o cálice. Por que ele foi castigado? Porque Deus não enviou Jesus diretamente para a cruz. Por que Pilatos não enviou para a cruz? Por que teve que passar pelo flagelo e depois ir para a cruz? Porque por suas pisaduras fomos curados. Você entende? Deus te ama, Ele quer o seu bem. Deus quer o seu bem. Mas, pastor, eu já tomei a Santa Ceia, tome de novo. Os discípulos iam de casa em casa. Em um dia, sabe quantas casas eram? Amém? Se chegasse em uma casa e alguém estivesse doente, eles tomavam de novo e tinham benefício. Partiam pão diariamente e de casa em casa. E esses discípulos andavam por muitos quilômetros. Jesus e seus discípulos andavam sem nenhum meio de transporte, com seus pés. Em terrenos difíceis, era o exercício deles. Correr é algo que foi inventado mais tarde. A caminhada era o exercício de Jesus, por longas distâncias. Amém? Não vem reclamar comigo. Por causa disso, então,
se você reverter, se você discernir o corpo de Cristo, ele foi quebrado para que o seu corpo estivesse são. Eu vejo a minha pressão alta sendo levada pelo corpo de Cristo. Eu vejo o corpo dele sendo julgado para que meu corpo possa ser curado. Está discernindo, agora está comendo dignamente. Deus não disse que uma pessoa indigna não pode comer. Não é o homem que é indigno, é a forma que é indigna. É um advérbio. Ok? Um advérbio quer dizer uma ação que modifica o verbo. Então é a forma com que você come. Não está discernindo. Esse povo estava festejando. Na igreja de Corinto, eles bebiam e eles eram glutões, comiam muito na ceia do Senhor. Na nossa igreja é difícil acontecer glutonaria e embriaguez, porque esses são os nossos elementos. É difícil tomar indignamente. Então, nosso problema é que participamos sem revelação. Por isso eu estou pregando isso. Para que quem estiver com problema possa ouvir essa pregação várias e várias vezes. E se você está bem, você pode estar pensando que não precisa disso. Confie em mim, vai precisar. Amém? Então, por causa disso, se revertermos e discernirmos o corpo do Senhor, muitos são fortes, muitos saudáveis e vivem por muito tempo. Amém? Vamos para Isaías 53, rapidamente. Isaías 53 é a magna carta do Antigo Testamento. É a culminação de tudo. É o maior capítulo do livro de Isaías. Ele fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus por nós. Não está feliz que Ele te ama? Olha aqui para mim. Quero abordar o seguinte, porque é importante. Jesus não foi assassinado. Jesus disse, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Por isso, algumas vezes tentaram apedrejá-lo, mas não puderam. Ele andou no meio deles. Mais de uma vez tentaram matar Jesus, mas não puderam. O meu tempo ainda não chegou. Quando vieram prendê-lo no jardim do Getsêmani, soldados com varas e espadas, soldados fortes, vieram, uma legião veio para prendê-lo. E ele perguntou, a quem procuram? E disseram, a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele deu um passo e falou. O nome de Deus que foi revelado a Moisés, ele falou, eu sou. Quando falaram, buscamos a Jesus, ele disse, eu sou. Moisés perguntou a Deus, quem eu devo dizer que me enviou? Deus disse, eu sou o que sou. Agora o eu sou falou, eu sou. E aqueles soldados caíram para trás. Isso é poder, ok? Ele não foi preso porque não podia evitar. Ele permitiu e disse, vocês me encontraram, deixe esses homens irem. Você está ouvindo? Amém? Eu creio que ele se deitou na cruz. Foi uma das atitudes que convenceram o ladrão, que esse era um homem diferente. Isso causou que aquele homem durão, aquele centurião romano que disse, certamente esse é o Filho de Deus. Eu te digo, igreja, ele não precisava morrer, mas ele te amou. Ele te amou. Ele se importa com a sua dor. Ele não é apenas o Deus eterno que diz para você, você tem que passar por isso, mas um dia todo esse sofrimento vai passar. Não, ele quer que você seja curado. Ele te quer saudável. Ele quer você forte. Mas você tem isso, pastor? Eu não vejo crentes assim. Deixa eu explicar algo sobre Deus. Nós recebemos tantos testemunhos de pessoas que começam a descobrir, e os maiores deles são pessoas libertadas do vício em drogas, pornografia, depressão, confessando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tiveram a revelação que Jesus levou o pecado deles e eles receberam Jesus como sua justiça. A troca divina. Quantos de vocês sabem que às vezes os seus sentimentos dizem, não, você é um viciado em pornografia. Mas quem você é diante de Deus? Você é a justiça de Deus em Cristo. Seus pensamentos dizem, não, você precisa dessa bebida, precisa beber. Não pode escapar. Mas Deus olha para você e diz, você é a minha justiça em Cristo. O que acontece é que recebemos tantos testemunhos, se você for em josephprince.com,
e for na sessão de testemunhos, vai poder ler o número de pessoas confessando: eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo no pecado. E como um certo dia o desejo pela pornografia, o desejo por bebidas ou drogas simplesmente foi embora. Depressão foi embora. Você entende? O que eu estou dizendo é que apesar de você ainda ter sintomas de pecado na sua vida, você não se identifica com o pecado. Não é quem você é. Se você nasceu de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. Quanto mais você se identifica com quem você é, não quer dizer que você não vai mais pecar. Talvez você peque, mas vai pecar cada vez menos. Você me entende? Quanto mais você se identifica com a verdade, não estamos falando para você fingir. Pastor, eu me sinto sujo, me sinto impuro. Como você pode dizer que eu sou a justiça de Deus em Cristo? Você nasceu de novo? Sim, você é a justiça de Deus em Cristo. Um certo homem falou para o pastor depois que se casou, o pastor os declarou marido e mulher, e ele falou para o pastor depois: eu não me sinto casado. E o pastor falou para ele: você está casado. Se eu fosse aquele pastor, eu não ia só falar. Eu ia sacudi-lo e gritar. Amém? Então, a mesma coisa com o pecado. Mesmo tendo pecado em você, quanto mais você se identifica como a justiça de Deus em Cristo, não quer dizer que você não peca, mas você peca cada vez menos e menos. Olha isso. Quanto mais reconhece que Jesus tomou suas doenças e começa a viver nessa verdade, quanto mais você toma a Santa Ceia, não quer dizer que não vai ficar doente, mas vai ficar doente menos, menos e menos. Meu conselho é que comece agora. Comece a se identificar com a verdade. No próximo programa... Não apenas venha à igreja, esteja plantado. Não apenas frequente. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão onde? Fora, no seu lugar de trabalho. Fora, na sua família. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça de Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por esse ministério, queremos ouvir de você e nos alegrar com isso. Por favor, compartilhe seu testemunho conosco. Quero te encorajar a continuar a